Olá, gente, boa noite, né? Oficialmente, agora que começou a gravação, para ficar para todo mundo, né? Quem vai assistir a aula posteriormente. Eu só queria pedir, gente, para você que assiste a aula gravada, né? Que não, por alguma razão não consegue acompanhar o momento síncrono, que tenha cuidado, né? Que tenha atenção para acompanhar o conteúdo inteiro. Está acontecendo, né? E é porque as aulas começaram praticamente agora, mas está acontecendo bastante de a gente dar uma informação aqui ao longo da aula, da discussão, e no outro dia alguém vem e pergunta justamente aquilo que a gente explicou e a gente percebe logo, né, que a pessoa não conseguiu assistir a aula. E aí, tranquilo, todo mundo sabe dos seus afazeres, das suas correrias, mas facilita bastante, né, se você assistir a gravação. Não à toa, acho que vocês vêm percebendo isso, né? Eu estou conseguindo deixar disponível os vídeos para vocês, assim, quase que imediatamente, quando não na mesma noite da aula, logo pela manhã do dia seguinte, justamente para facilitar esse acesso. Então, vamos tentar aí manter um ritmo bom de acompanhamento aqui do material, beleza? Então, espero encontrá-los e encontrá-las bem nesta quinta-feira, né? Estamos encerrando aí mais uma semana de encontros síncronos. Amanhã vocês só têm atividade assíncrona. E na nossa aula de hoje, gente, conforme o que está programado lá no nosso cronograma de disciplina, a gente vai tratar um pouco, como é bom uma câmera ligada. Muito obrigada, viu, Aderbal? Que a gente fica com a sensação de que, tem um ser humano aqui, graças a Deus, é muito bom. Sim, dizia eu que na nossa aula de hoje, a gente vai tratar, pessoal, de um dos conteúdos que eu considero o mais importante que a gente vai discutir no semestre, e aí eu não estou dizendo que é o mais importante do ponto de vista técnico, não, porque certamente vai ser uma coisa que vai ser pouco cobrada de vocês, se for pensar nessa coisa de OAB, de concurso e etc. Mas eu acho que é um assunto que é fundamental para que nós possamos interpretar todas as legislações que a gente vai trabalhar aqui ao longo do semestre, né? A questão do Estatuto da Cidade, a questão do zoneamento urbano, a questão do saneamento básico. Eu acho que todas essas questões, elas são melhor interpretadas quando a gente conhece o fundamento histórico do ramo do direito que a gente está estudando. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser dedicada a essa compreensão histórica do direito urbanístico, das fases que nós já tivemos de urbanismo no mundo e no Brasil. E qual é o nosso objetivo de aprendizagem? Nosso objetivo de aprendizagem, em primeiro lugar, é uma garantia de que nós evitemos análises simplórias, superficiais dos problemas que a gente tem para resolver no urbanismo brasileiro, né? Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, mas tem uma lei como o Estatuto da Cidade, é tão bem elaborada, né? Serviu aí de base para outros países, e por que será que não tem eficiência, eficácia quando se trata da nossa realidade? E aí, gente, eu me arrisco a dizer que é porque os problemas urbanos que nós temos, eles são seculares. E aí, na nossa aula de hoje, a ideia é ter justamente a compreensão de quão longos são esses problemas, quão densos, quão políticos e quão econômicos, para que a gente perceba que a simples edição de lei, a simples elaboração de doutrina, não é capaz realmente, né, de nos trazer aí, como um condão, uma varinha mágica, a solução para os nossos problemas. Então, a gente vai ter uma aula hoje de caráter histórico, filosófico. Ela é a última, infelizmente. Como eu disse para vocês, é uma disciplina que vai aí em toque de caixa, porque é uma disciplina de 40 horas, muitos conteúdos, e a gente só tem um encontro por semana. Então, eu tento fazer com que cada nova semana seja um novo conteúdo para que a gente consiga ver o máximo de conteúdos possível, fora esse semestre que a gente tem o desafio aí de superar alguns dias que serão feriado. Então, por conta disso, sem mais delongas, vou abrir aqui para vocês rapidinho o nosso material, só um momento, o nosso slide. As leituras, gente,
Caso vocês tenham alguma dificuldade para localizar as leituras indicadas, é só vocês irem nesses slides, tá certo? Os slides que eu vou apresentar para vocês agora, que já estão disponíveis no Unileão Digital desde hoje pela manhã, eles, no final, os últimos slides são justamente os nomes dos livros, né, que eu estou indicando, os capítulos, os artigos, já tudo especificadinho. Então, para fazer as leituras, é só seguir aqui os links que já vão ficar nos slides. Tem um livro que eu estou indicando hoje para vocês, que é um clássico, eu acho um pecado alguém pagar direito urbanístico, estudar direito urbanístico e não ler esse livro, né, que é Direito Urbanístico Brasileiro, do José Afonso da Silva. Eu até conversei um pouquinho com vocês sobre ele na semana passada, né, dizendo que foi a primeira obra, a primeira literatura jurídica sobre direito urbanístico produzida no Brasil. Então, ele é um dos pais fundadores da nossa disciplina, e por isso conhecer um clássico, né, sempre nos traz aí aprimoramento. Então, ele não está disponível na biblioteca virtual, ele está disponível só na nossa biblioteca física. Mas, graças a Deus, eu consegui localizá-lo num site aqui da internet. Então, eu deixei o link para vocês nos slides. Gostaria muitíssimo que vocês lessem o capítulo 1 do livro do José Afonso da Silva, que vocês tivessem contato com esse clássico, vocês vão acessar através desse link que está aqui no nosso último slide de hoje, tá certo? Ele não está na biblioteca virtual, mas está aqui na internet, então a gente pode muito bem utilizar. Por alguma razão, não está projetando meus slides. O que foi? O que há? Gente, vocês fazem um favor para mim, para a gente não perder tempo. Vocês podem abrir aí o slide no Unileão Digital, já que eu não estou conseguindo projetar aqui para todo mundo. Vocês têm como acessar no Unileão Digital? Eu já deixei para vocês aí na página da nossa disciplina. Sim, professor. Sim. Por favor, porque a gente, né, acaba perdendo tempo, eu não sei por qual razão, motivo ou circunstância, não está abrindo aqui. Vocês estão acompanhando? Deixa eu sair rapidinho e tentar voltar para ver se funciona. Só um momento, uma última tentativa. E aí, ministro Geraldo? Diga aí, ministro Wagner, está em Juazeiro ainda? Tô sim, cara, legal. Tô por aqui. Aproveite e passe lá na faculdade, lá, viu? Estamos esperando lá. Não, tô fazendo a faculdade por aqui mesmo, as aulas, viu? Ei, você me está estudando hoje, tá? Falou mais no grupo. Tá comendo o livro, macho. Ele tá comendo o livro. Eu não sei se é com mortandela ou é Essa lenda aqui para falar pelo áudio tem que abrir a câmera também, viu? Como é? Reza a lenda aqui para falar pelo áudio tem que abrir a câmera também. Tem essa voz, não? Eu já tô me assustando com essa cara feia tua, como é que eu vou estar? Exatamente por isso, meu amigo. Tem que compartilhar. Tô por aqui, viu, Geraldo? Eu tô por aqui, ministro. Tô por aqui. O Samir tá deitado, né? Não, mas Vai de cabeça para baixo, já parece. não, porque tá aqui, tá virada a lente, assim, porque fica muito forte a luz do notebook. Aí eu baixo mais um pouco a tela.
E agora vai dar certo. Agora apareceu aqui. Eu só precisava sair e voltar. Pronto. Vocês estão vendo? Não. Ainda não, mas daqui a pouco chega, né? Ainda não, mas chega já. Oh, meu Deus, eu comemorei essa hora. A alegria de pobre dura pouco. Eu já estou abrindo o meu aqui. Mas será o Benedito, meus slides tão bonitinhos essa semana. E realmente estão, só um pouquinho, só são 33. Geraldo, se tu puder enviar aí no grupo da sala para facilitar para o pessoal. No grupo da sala, posso. O slide. A gente abre aqui direto, né? Mais rápido, para demorar tanto. Obrigada, Geraldo. Quase bati o rec do E aí, digam que vocês estão vendo. doutor Ercílio. Não. Estou vendo só a senhora e Paulo Agora Diego. sim. Agora sim. Agora sim. Agora deu certo. Eu sabia. É porque dessa vez eu não comemorei, eu deixei. Beleza. Gente, então, sem mais delongas, vamos lá, tá bom? Como eu estou aqui na apresentação, eu não vou conseguir acompanhar o chat, mas como vocês sabem, né, a fala está aberta para todos e todas. Na hora que vocês quiserem colocar algum comentário ou tirar alguma dúvida, é só falar, tá bom? Eu não vou conseguir visualizar o chat, mas tá aberto. Ninguém me interrompe, não. Pessoal, esses 3 conceitos a gente conversou na semana passada, eu vou retomar aqui agora, só por uma questão de que a gente busque rememorar, né, afinal de contas são 7 dias sem nos encontrarmos, mas na semana anterior a gente dizia que são 3 conceitos básicos que permeiam a nossa disciplina, né, a ideia de urbanismo, urbanização e urbanificação. E aí a gente sabe que urbanização é esse fenômeno social marcado pelo êxodo rural. A urbanização é o aumento do contingente populacional nas cidades. Então, um país, por exemplo, ele é urbanizado quando nós temos a maior parte da população desse país vivendo no ambiente das cidades e não no ambiente rural. Então, essa é a realidade, né, preponderante no globo hoje, especialmente nas civilizações ocidentais. Desde a Revolução Industrial, a gente vem vivendo um acelerado processo de urbanização, de saída do ambiente rural e dessa ida para o ambiente urbano. Nós vimos na semana passada que essa urbanização, independentemente dela acontecer de forma planejada ou não planejada, ela gera problemas, ela gera conflitos. É óbvio, é evidente que quando a gente tem um processo de urbanização planejado, esses problemas serão menores. E quando a gente não tem planejamento, né, essa ocupação se dá de forma desordenada e desenfreada, aí a gente vai ter gravíssimos problemas. Mas o fato é que esse aglomerado de pessoas dentro do ambiente urbano vai gerar tensões, vai gerar disputas, né? Nós queremos viver nos melhores espaços da cidade, nós queremos ter acesso aos melhores aparelhos urbanos, nós queremos gozar dos espaços que nos trazem melhor bem-estar, e aí isso vai ser disputado, obviamente gerará conflitos, e obviamente na cidade do capital, né, na cidade em que muitas vezes o capital está acima da vida humana, nós teremos inúmeros conflitos permeando essa realidade. Pois, muito bem, quando nós temos esses problemas de forma muito evidente, que é justamente a partir dos anos 60, 70 do século XX, desenvolve-se aí um novo ramo do conhecimento científico, que nós vamos chamar de urbanismo. O urbanismo, ele é um ramo profundamente interdisciplinar do conhecimento científico. Quando a gente está falando sobre urbanismo, nós não estamos falando sobre direito urbanístico. O direito urbanístico, ele está dentro do urbanismo, mas dentro do urbanismo estarão, na verdade, todas as áreas do saber que se dedicam à qualidade de vida na cidade. Então, por exemplo, a medicina, ela está dentro do urbanismo, naquela sua expertise que trata de questões de ordem sanitária. Esse processo que nós estamos vivendo, né, de tentativa de vacinação em massa, é um processo fruto do urbanismo, né?
essa ideia de moradia adequada, né? Essa engenharia, essa arquitetura que se volta para o desenho de construções que permitam uma vida com melhor qualidade, melhor aproveitamento dos espaços urbanos, isso é urbanismo. O direito, enquanto conjunto de regras, de princípios, né, de normas que vão se dedicar a organizar essa vida na cidade, isso é urbanismo. A psicologia, a psiquiatria, quando se dedicam a pensar sobre saúde mental no ambiente urbano, diante das realidades de violência, de desemprego, então tudo isso é conhecimento voltado à melhoria da qualidade da vida urbana, então tudo isso é urbanismo. Então, quando a gente estuda direito urbanístico, a gente está estudando um pedacinho do urbanismo, que é esse ramo do conhecimento científico profundamente interdisciplinar, transdisciplinar. Esse urbanismo, quando ele é colocado em prática, quando ele é aplicado, ou seja, nós temos a urbanização, a maioria das pessoas vivendo no ambiente urbano. Como resultado dessa urbanização, nós temos problemas de ordem econômica, social, problemas de saúde, etc, etc, etc. E aí a gente, quando aplica uma solução fruto do urbanismo, ou seja, uma solução técnica, uma solução científica para essa questão, nós estamos promovendo a urbanificação. Então, se a gente fosse pensar aqui em qual é o objetivo do direito urbanístico, o objetivo do direito urbanístico é a garantia de contribuir para que nós não vamos viver simplesmente em ambientes urbanizados, mas que nós vivamos em ambientes urbanificados, ou seja, nós temos ali uma concentração de pessoas no ambiente urbano bem maior do que aqui está no espaço rural, e esse ambiente urbano, ele garante dignidade para a vida desses sujeitos que ali estão vivendo a sua vida. Os 3 conceitos estão bem claros, gente? Isso aqui é só um momento de revisão do que a gente conversou na semana passada. Acredito até que vocês já devam ter feito, né, alguma leitura com o material que eu deixei disponível semana passada, né, sobre isso. Estou vendo aqui que tem... eu estou vendo aqui, Geraldo, no chat, eu abri, mas não se preocupa, tá, gente? Às vezes demora um pouquinho para vocês entrarem, mas vocês entram independentemente de eu aceitar ou não, porque eu baixei aqui, um tipo de aplicativo, alguma coisa aí que o pessoal do DTI nos ensinou, que o aceite já é automático. É porque, às vezes, quando está projetando, demora um pouco mais o aceite a ocorrer. Mas, enfim, tranquilo esses 3 conceitos básicos para a gente começar nosso conteúdo de hoje, essa contextualização histórica? Obrigada, professora, tranquilo. Boa noite. Nada, boa noite. Natália, eu acabei de ver tu dizendo tranquilo, eu estou procurando, viu? Eu, antes de começar a aula, já comecei a mexer aqui no e-mail. Talvez eu te dê uma resposta ainda hoje, beleza? Então, vamos lá, gente, ao nosso conteúdo propriamente dito. Como a gente conversou na semana passada, a urbanização, ela é um fenômeno muito recente, a gente não deve confundir isso, né? Semana passada eu disse para vocês que a urbanização é um fenômeno contemporâneo, né? No Brasil, por exemplo, o Brasil só vai se tornar um país urbanizado a partir de meados dos anos 50 do século XX, lá para 1955 é que esse processo de urbanização começa a se consolidar, especialmente nas grandes capitais, mas o país, até os anos 40, era um país profundamente rural. Então, quando a gente fala sobre urbanização, a gente está falando sobre um fenômeno muitíssimo recente, né? Minha mãe, por exemplo, nasceu em 1939, é viva até hoje, e ela viveu num Brasil que ainda não vivia a realidade da urbanização, ou seja, uma pessoa conseguiu, dentro do curto espaço de vida que um ser humano pode ter, né, que é de, no máximo, aí, normalmente, 100 anos, e olhe lá, poucas pessoas chegam a isso, ela vivenciou esse processo de urbanização. Então, eu digo isso para que a gente saiba que a nossa disciplina é extremamente recente, ela vai ser dos anos 80 do século XX, porque o fenômeno da urbanização no nosso país, ele remonta aos anos 50 do século XX. Ao contrário disso, e aí a gente não pode confundir,
a existência das cidades é antiquíssima, né? É algo que remonta aí a pelo menos 4.000 anos atrás, segundo os antropólogos, os arqueólogos que se dedicam, né, ao estudo das aglomerações de sujeitos humanos. Então, a cidade, ela é antiga. Quem leu, né, no início da graduação, Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, vai ver ali toda uma descrição, né, do modo de vida greco-romano, especialmente do romano, no ambiente das cidades, né, na época do Império Romano. Um livro maravilhoso, por sinal, porque nos ajuda a refletir sobre muitos costumes que nós temos até hoje na sociedade, que remonta, né, àquela realidade histórica. Mas, enfim, essa obra só vem aí para nos fazer observar, né, concordar com a ideia de que, ok, a urbanização é recente, mas a existência de cidades é antiga. Em outras palavras, as cidades são milenares. As pessoas vivendo de forma mais concentrada na cidade do que no ambiente rural é que é a novidade. Muito bem. E aí, para a gente tratar sobre isso, gente, as cidades antigas, né, elas traziam ali características completamente diferentes, né, daquilo que nós vivenciamos hoje, daquilo que a gente chama hoje como cidade, né. Essas cidades normalmente começavam ali com a estrutura de uma aldeia, né, um grupo um pouco mais numeroso, que vai ter condição de surgir no período neolítico, né, quando o homem deixa de ser nômade. E essas primeiras cidades, elas vão emergir, né, protegidas por grandes muralhas. Você conseguia ver de forma muito clara o limite físico da cidade, né? E nós tínhamos ali a figura de um poder soberano, né, de um pater familias, né, uma estrutura decorrente da figura desse pater, que tinha ali a concentração do poder econômico, religioso e político. Então, numa estrutura de castas, numa estrutura de usos, de costumes, né, de poder militar, econômico e religioso. E aí, gente, eu acho isso bem interessante, porque ao mesmo tempo que está milenar, que está distante da gente, está muito próximo, né? Porque quando a gente observa a estrutura das cidades hoje, especialmente nesse contexto de violência urbana em que a gente vive, né? Quanto mais a gente tem muros em torno das construções, né, das cidades, mais as pessoas tendem a considerar isso como qualidade de vida, como proteção, como segurança, né? Como se nós estivéssemos voltando àquela realidade romana, grega, feudalística, em que viver entre muros era fundamental para garantir a sobrevivência do grupo, né? Uma outra reflexão interessante é que se a gente for olhar essas primeiras cidades, essas cidades milenares, elas se destacam aí com a figura normalmente de 3 grandes áreas de poder: religião, política e economia, né? Religião o poder militar, a segurança, os responsáveis pela manutenção da proteção desses muros, aqueles que vão guerrear, e os que vão comandar a atividade econômica, né, principal, e a religião. A cidade, né, as cidades egípcias, elas demonstram isso de forma muito clara. Na Mesopotâmia, a gente também vai ter essa mesma questão. Em Roma, a gente vai ter essa mesma característica. E aí, quando a gente dá uma olhada nisso, a gente percebe que a realidade das cidades contemporâneas não está tão distante assim, né, dessa realidade aí das primeiras cidades, né, desse período aí milenar que nos antecede. Mas beleza, isso aqui é uma mera contextualização rapidinha, só para que vocês possam sentir que a disciplina é recente, mas o fenômeno das cidades é antigo e que a urbanização é extremamente contemporânea. A partir de agora, aí sim a gente vai começar a tratar do conteúdo propriamente dito, né, que vocês vão encontrar lá no primeiro capítulo do José Afonso da Silva, né? Eu quero mastigar, eu quero que a gente possa aqui ruminar, aproveitar ao máximo, né, o primeiro capítulo dessa obra clássica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Já tagarelei tanto, né?
Até aqui tranquilo, né, gente? Porque eu não estou falando nenhuma novidade, coisas que a gente lembra aí do fundamental, né? Quem gosta de história, rememora tudo isso. Professora, mas, enfim, quando quiserem. Oi, Aderbal. A senhora tem esse livro do José Afonso da Silva em PDF? Aderbal, eu não tenho ele em PDF, mas eu tenho aqui o link para vocês acessarem. Eu deixei no último slide o link. Ok. Ele está lá no passeio direto. É só copiar, jogar, dar uma bugada que dá para... Eu não sei se dá para baixar, mas eu fiz a leitura, né, desse livro algumas vezes online mesmo. Porque eu me aproveitava muito lá da nossa biblioteca física, né? Ficava bem acomodada com ela, mas agora, sem a gente poder ter acesso aos livros físicos, pelo menos eu nem sei se a biblioteca está funcionando, mas como eu estou evitando sair de casa, eu não sei. Eu só tenho um aluno dizendo que tem um tempo que quer entrar na reunião, mas não está conseguindo, não está aparecendo nenhuma solicitação aqui para mim agora, tá bom? Talvez ele já tenha entrado, né? Enfim, coisas que só a internet faz por você. Mas, gente, vamos aqui, então, dar continuidade. Então, o José Afonso da Silva, gente, ele vai dividir, né, a história da urbanização em 3 grandes períodos. Nós temos o período pré-urbano, nós temos a sociedade pré-industrial e nós temos a sociedade industrial moderna. Como é uma obra clássica, essa classificação aqui, ela já foi atualizada por outros autores de direito urbanístico, né? A Daniela de Sarno, é uma autora que eu gosto bastante, ela já fala de uma 4ª fase, né, que seria a da nossa sociedade, a sociedade pós-industrial, pós-moderna, né, já que nós estaríamos vivendo não mais a modernidade, mas a pós-modernidade, né, que vocês lembram disso, a modernidade que era caracterizada pela confiança na ciência, pela segurança nos valores, pela estabilidade das relações, e essa pós-modernidade que é marcada pela velocidade, pelo amplo uso da tecnologia, pela liquidez de valores. Então, como a gente já não é mais uma sociedade moderna, e sim pós-moderna, ela traz, então, essa 4ª classificação. Então, quando a gente terminar aqui essa classificação do Zé Afonso, eu comento um pouquinho sobre esse 4º ponto que a Daniela nos traz. Quando a gente fala, gente, sobre essa sociedade pré-urbana, a gente está falando basicamente de todas essas civilizações, né, todas essas cidades antigas, né, que a gente encontra lá na literatura do Fussell de Coulanges. A gente está falando, portanto, de um período em que a ideia de cidade, como a gente reconhece hoje, ela ainda não estava configurada. Quando a gente vai falar sobre essa sociedade pré-industrial, aí a gente começa a entrar naquele momento da Revolução Industrial. A gente está ali no século XIX, meados do século XIX, e aí nós vamos começar a viver no continente europeu, a partir da Inglaterra, mas dali em diante vai se espalhar por todos os outros países, a realidade das cidades industriais. É o início desse processo revolucionário, desse fenômeno que a gente vai chamar de urbanização. Vocês sabem que a Revolução Industrial, ela vai marcar a saída, né, momentânea, a saída abrupta dos sujeitos do campo para as cidades. E aí, nessas cidades, se vai trabalhar nesse ambiente industrial que é profundamente insalubre. A vinda dessas pessoas para essa realidade de cidade, né, de urbano, não é feita com qualquer planejamento. Nós não temos qualquer estrutura sanitária, coleta de lixo, escolas, hospitais, tudo isso é inexistente. Então, essa cidade industrial é a cidade do mal-estar, é a cidade da disseminação de pestes, é a cidade da disseminação de doenças, é a cidade da sujeira, do lixo. E ela, portanto, vai necessitar de soluções. Porque, às vezes, a gente pensa assim, mas só os bairros operários, né, que sofriam com isso, os donos do capital, os donos das indústrias, eles não iriam se incomodar com isso. Mas isso é falso, né, gente? Porque na medida em que nós não temos essa qualidade de vida urbana,
essa peste que começa nos bairros operários, ela rapidamente se espalha, a gente está vendo isso de forma muito óbvia, né, com a pandemia que estamos vivenciando, por todos os lugares, porque são vírus e bactérias que se transmitem aí pelo ar, pela fala, etc., e que geram uma contaminação muito rápida. É uma cidade em que as pessoas adoecem pela fuligem que é lançada, né, pelas chaminés dessas indústrias. É uma cidade em preto e branco, é uma cidade em que se consegue enxergar o ar que se respira, é uma cidade cinza. Então, é por isso que se diz que a partir da Revolução Industrial, no contexto europeu, não no contexto brasileiro, que nós vamos ter pela primeira vez os cientistas da época, os estudiosos da época, os intelectuais da época, tentando pensar em alternativas, em soluções, para que se consiga viver nesse ambiente urbano com alguma mínima qualidade de vida. E aí, juridicamente, gente, isso está consolidado na doutrina do direito urbanístico hoje, a partir dessa reflexão. O urbanismo, para nós do direito, ele é muito mais do que um conhecimento científico interdisciplinar. O urbanismo, ele é uma função pública, e isso está assegurado na Constituição Federal de 88, lá nos artigos 182, 183, que é o título da Constituição Federal que trata da política urbana. Então, obviamente, né, vou perguntar aqui para os doutores do direito o que significa isso, né? O que significa o urbanismo, né, como sendo uma política urbana? O que significa o urbanismo enquanto função social? Digam aí, para a gente refletir um pouco. Professora, na primeira aula, a senhora disse que o urbanismo seria um conhecimento científico e técnico, não foi isso? Ou seja, medicina, agora uma função pública. Tá. O urbanismo, ele é transdisciplinar, Herbal, não esquece. Ele é o conhecimento técnico e científico voltado aí para a solução dos problemas da cidade, para a qualidade de vida da cidade. Então, de fato, a gente está falando de medicina, de direito, de engenharia, de arquitetura, de enfermagem, de serviço social, de qualquer ramo do conhecimento científico que possa contribuir para essa qualidade de vida urbana, né? Do ponto de vista genérico, o urbanismo é isso, é esse conjunto de técnicas e de conhecimento científico à nossa disposição para nós solucionarmos problemas urbanos. Agora, dentro da nossa ciência, dentro do direito, o urbanismo ele acaba ganhando um outro papel. Para além de ser uma técnica, para além de ser esse conjunto de conhecimentos que se volta, né, para a qualidade da vida urbana, ele ganha essa função. O urbanismo é uma função pública. E aí é isso que eu pergunto para vocês, né? Juridicamente, o que significa isso? Quando a gente afirma, né, que o urbanismo ele é mais do que um conjunto de técnicas e de conhecimentos para o direito. Ele é isso, mas para além disso, ele é também uma função pública. O que significa, né? O que a gente quer dizer quando a gente afirma isso? Essa seria a pergunta. Reflitam aí um pouco. Estou abrindo aqui um vídeo que eu quero que a gente veja daqui a pouquinho. Enquanto isso, vocês vão refletindo aí. Bem, tirando da aula anterior, acho que a senhora disse que seria uma anomalia também. Uma anomalia? O urbanismo, uma anomalia? Não, com o aparecimento das favelas. Ah, então não é o urbanismo que é uma anomalia, né? A gente tem o seguinte, dentro desse processo de urbanização, ou seja, dessas pessoas vindo a ocupar o espaço urbano, muitas vezes sem qualquer planejamento, aí a gente vai ter uma série de problemas, obviamente, de falta de moradia, de emprego, de falta de segurança, etc. E, normalmente, isso está muito presente na periferia, na favela. E essas periferias, essas favelas, elas são uma anomalia dentro da urbanização. Porque para que a gente diga que um espaço está urbanizado, nós precisamos da figura do Estado naquele local. Então, por exemplo, o meu bairro aqui tem energia elétrica, tem saneamento básico, tem asfaltamento, tem coleta de lixo, tem presença da polícia, da segurança pública. Então, eu estou num espaço
urbanizado. Estou no espaço urbano, o Estado está aqui. Numa favela, numa periferia, que de repente as pessoas não tenham acesso a saneamento básico, as pessoas não têm acesso a água potável, a energia elétrica, a presença da segurança pública. Então, esse espaço não é sequer urbanizado. Ele não é sequer urbanizado. Então, se ele não é urbanizado, tampouco ele pode ser chamado de urbanificado, porque urbanificado é quando os problemas estão solucionados e a gente tem qualidade de vida. Então, o que é isso, esse espaço da periferia? É uma anomalia dentro dessa urbanização. Então, foi isso que a gente colocou, né, na semana passada. O urbanismo não vai ser a anomalia, né? O urbanismo, podemos dizer que uma organização territorial de zoneamento, não porque a gente estaria limitando, né? Aí talvez você esteja falando da urbanificação. Um espaço que foi zoneado, né, que passou pelo processo de zoneamento urbanístico, consegue garantir uma qualidade mínima para as pessoas que ali residem, transitam, é um espaço urbanificado. O urbanismo, gente, vocês devem levar para esse lado do conjunto de conhecimentos, de técnicas. Por exemplo, quando a gente pega o Estatuto da Cidade, que é uma lei que a gente vai estudar aqui a partir da semana que vem, se não me engano, ou da seguinte. O que é o Estatuto da Cidade? Ele é um produto do urbanismo, porque para que uma lei seja elaborada, nós vamos precisar de um conjunto de técnicas, de saberes, né, ali sendo empregados para que ela seja produzida, né? Quando a gente começa um processo de organização para essa garantia, apesar que na minha opinião está péssimo, né? Mas enfim, digamos que a gente tivesse aí uma organização bem estruturada para um processo de vacinação em massa, né, para imunizar as pessoas de uma doença que está atingindo boa parte dos sujeitos que vivem no ambiente urbano. Então, esse conhecimento científico de administração, de planejamento, de economia, de saúde, seria uma ação de urbanismo. Então, o urbanismo, gente, é a base, é o conjunto de técnicas, de conhecimentos. Por exemplo, por mais que a gente queira ter uma moradia adequada, né, nós do direito, a gente não tem conhecimento técnico-científico suficiente para dizer como que devem ser construídas, né, como que deve ser erigida uma construção de modo que ela garante segurança, que seja uma construção sustentável, que usa menos insumos. Quem vai responder essa pergunta é a engenharia, é a arquitetura. Então, é uma outra área do conhecimento científico. Então, para que a gente tenha qualidade de vida na cidade, a gente precisa dessa ciência, né, de intelectuais, de pensadores, de cientistas que se dediquem a criar as teorias, as regras, para que a gente possa aplicar. Então, nesse sentido, vocês interpretem o urbanismo. E aí, no caso do direito, especificamente, o urbanismo, ele é travestido, ele é revestido de uma outra característica, que é o fato dele ser uma função pública. Ou seja, o urbanismo, ele é um direito de toda a coletividade. O urbanismo passa a ser visto como um direito difuso, porque eu preciso, para garantir a dignidade da pessoa humana, veja se vocês concordam comigo, para que eu possa ter saúde, educação, segurança, previdência, lazer. Onde que eu preciso de tudo isso? É dentro da cidade, não é não? Para que eu tenha acesso à saúde, à educação, lazer, etc. e tal, eu preciso que isso esteja acessível para mim no ambiente artificial em que eu vivo a minha vida. Então, se a cidade não garante essa qualidade de vida, se a cidade não está urbanificada, nós estamos prejudicando a própria possibilidade de efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque para que o sujeito tenha a sua dignidade respeitada, o que é que a gente entende por dignidade da pessoa humana? Não é o conjunto de potencialidades que todo sujeito humano possui? Não é assim que a gente aprende lá em direito constitucional? Que o que é a dignidade da pessoa humana? É o fato do ser humano ser um fim em si mesmo.
A gente não vai depender, a vida de fulano não é importante, ele não serve para nada, ele não é útil para nada. Não, o ser humano ele é um fim em si mesmo. E a gente reconhece que todo ser humano, todo sujeito que vive, que respira, que tem vida, ele tem dentro de si uma série de potencialidades que só precisam ser devidamente estimuladas para que ele possa, enfim, contribuir para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da sociedade. E onde, se a maioria das pessoas vive na cidade hoje, no Brasil e no mundo, o urbanismo é, portanto, uma função pública. O urbanismo é dever do Estado. É isso que a gente está afirmando quando a gente diz que o urbanismo para o direito, ou seja, esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de técnicas, é uma função pública. Nós estamos afirmando que o Estado tem por obrigação se apropriar desses saberes, se apropriar dessas técnicas, aplicá-las na prática, para que, de fato, a dignidade da pessoa humana possa ser uma realidade. Tá claro isso? Ficou mais... Alô, Brasil? Estamos aqui, estamos aqui. Sim. Estão aí? Sim, ficou claro. Pronto. Tranquilo, então, né? Ficou mais... Pronto, ótimo, Matheus. Beleza. Então, é nesse sentido, gente. O que significa dizer que o urbanismo é uma função pública? Significa dizer que o urbanismo ele é dever do Estado, garantido constitucionalmente lá nos artigos 182, 183 da Constituição Federal. O urbanismo é uma função pública. Obviamente, como a gente também conversou um pouquinho semana passada, o fato de ser dever do Estado não nos exime, enquanto sujeitos que habitam essas cidades, de colaborarmos, de contribuirmos e, inclusive, de fiscalizarmos o Estado para que essa função seja devidamente cumprida. Então, obviamente, eu estou dizendo, o urbanismo como função pública é esse dever do Estado de se apropriar desse conhecimento, dessa técnica, para que a gente possa garantir a dignidade da vida humana no ambiente da cidade, mas isso não exime, obviamente, a responsabilidade de cada sujeito que mora na cidade de contribuir para a promoção dessa dignidade. Beleza de Creuza, né? Tranquilo. Então, vamos seguir aqui. E aí, essa ideia desse urbanismo como uma função pública, gente, lá na Europa, eu ficava mordida, né, quando a gente fazia prova no presencial, porque agora, nesse EAD, eu não considero que a gente faz prova, né, a gente faz trabalho, porque, enfim, pode pesquisar, pode fazer dupla, trio, não sei o quê. Mas quando o pessoal fazia aquela provinha tradicional, né, só você e Deus, e você precisava colocar ali algumas informações naquele clima de tensão que às vezes a prova envolve, muitas vezes eu fazia uma pergunta sobre o urbanismo no Brasil, e aí as pessoas vinham trazer para a resposta a Revolução Industrial, esse urbanismo industrial, aí cagou o pau, né, gente, com perdão da expressão, porque a gente não teve Revolução Industrial, né, isso aqui é uma realidade da Europa, que, obviamente, vai nos impactar décadas depois, praticamente um século depois. Então, aqui é o contexto europeu, tá? Quando você for refletir, de repente, em algum trabalho que a gente vai fazer na disciplina, lembre-se, se a pergunta está fazendo menção ao Brasil, isso aqui vai ficar de fora. Se a gente está falando de um contexto internacional do direito urbanístico, aí sim isso aqui faz sentido. Então, por que a gente diz que o urbanismo como função pública nasce nesse contexto da Revolução Industrial? Porque fica muito óbvio, gente, nessa cidade que a gente estava refletindo aqui, essa imagem é a cara de uma cidade industrial, né, é uma pintura, é um retrato, é uma imagem, é uma representação que vai estar presente em muitos livros de história, do ensino médio, inclusive, que retrata o grande problema, né? É uma cidade que fede, é uma cidade que as pessoas morrem muito jovens, vocês lembram disso, né? A expectativa de vida na Europa, nesse cenário aí de Revolução Industrial, é 22, 25, 30 anos, para esses sujeitos que exercem as atividades fabris, né? Nós vamos ter aquelas longas jornadas, né, famosas, que a gente estuda no ensino médio, de 18 horas de trabalho diárias em algumas cidades específicas da Alemanha, da Inglaterra, isso aconteceu muito.
Então, é uma cidade em que não existe qualidade de vida pela forma como o trabalho é desempenhado, não existe qualidade de vida pela forma como a salubridade está ali presente, na verdade, ela não está presente, né? Não temos esgotos, não temos água potável, não temos uma rede de saneamento, não temos limpeza, não temos saúde. E aí a gente percebe que isso não prejudica somente a classe operária, mas isso prejudica também os donos desse capital, porque são atingidos pelas doenças que surgem lá no bairro operário, porque são atingidos pelo fedor desse ambiente inóspito, porque são atingidos pelas crises, pela violência, né, pelo movimento operário, quando começa a se articular, querendo matar o empregador, o dono da indústria, querendo quebrar o maquinário, né, se sentindo injustiçado pelas condições de vida em que se encontra. Então, a gente percebe que garantir qualidade de vida na cidade é um dever, é necessário, independentemente de ser uma classe pobre ou uma classe rica, porque se essa garantia de qualidade mínima na cidade não existe, todos saem prejudicados. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas, de toda forma, todos prejudicados. Então, é aí que se percebe que essa compreensão de que o urbanismo, portanto, ele é uma função pública. E aí, gente, nós vamos dividir aqui em novas 3 fases, né? A primeira fase, então, desse urbanismo enquanto função pública, a gente está falando, né? Então, a gente já compreendeu que esse urbanismo, enquanto função pública, é o dever que o Estado tem de aplicar os conhecimentos e as técnicas, né? À vida da cidade. Não é isso que a gente exige, né? Se a gente mora num bairro que não tem saneamento básico, a gente quer saneamento básico. E esse saneamento básico só acontece se nós utilizarmos o conhecimento aí da engenharia, da medicina, enfim, de todas as áreas que pensem sobre isso, né, para que a gente possa garantir que esse saneamento, de fato, aconteça. Então, a primeira fase do urbanismo, que é justamente na Europa, inaugurada no pós-revolução industrial, ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, nós vamos chamar de urbanismo sanitarista. O que é o urbanismo sanitarista? É o urbanismo que se volta, ou seja, é o conjunto de conhecimentos e de técnicas que se voltam para resolver os problemas de salubridade na cidade. É aquele urbanismo que vai se preocupar em garantir limpeza urbana. É aquele urbanismo que vai se preocupar em garantir água potável. É aquele urbanismo que vai se preocupar em garantir uma garantia de higiene nas relações sociais, no trato social, para que doenças não sejam transmitidas. Então, a primeira fase do urbanismo, que é essa que surge logo após a Revolução Industrial, justamente porque as cidades industriais eram cidades sujas, imundas, de doenças, de pestes, é justamente o urbanismo sanitarista. Ou seja, as primeiras leis urbanísticas, urbanas do mundo, elas foram leis sanitárias. As leis que vão existir, elas vão se preocupar em criar um ambiente salubre adequado, né? Isso no contexto lá da Europa. A segunda fase, deixa eu ver se alguém querem comentar. Saudade até de prova, né? Realmente é chocante. Alguém quer comentar alguma coisa, gente, sobre essa primeira fase? Tá clara para vocês? Tá, ok. Vou entender que sim. Ok. Ok, né? É mais lenta aqui para a pessoa responder, mas... Tem um delay aí. E aí, gente, a segunda fase do urbanismo, a gente vai chamar de estético. É por isso, gente, que as cidades europeias, elas, óbvio, elas têm seus muitos problemas. Não existem cidades sem problemas. Nós já vimos isso, né? Se a cidade é urbanizada, ou seja, tem mais gente vivendo naquele ambiente do que no ambiente rural,
tem problema. Você já sabe disso, né? Tem gente, tem problema. Nós somos causadores de conflitos. Freud explica isso, e uma galera, né, que o segue aí na psicose. Beleza. A gente gera conflito. Mas nessas cidades europeias que vivem a cada uma dessas fases vírus, em tal medida que hoje não existe uma mudança histórica profundamente cruel com diferença numa CNN News, num YouTube da vida, num momento aí de alguém que é até especialista da área, querendo comparar o Brasil, né, com uma realidade de um outro país, no que diz respeito às questões de ordem urbana, sem considerar o abismo, né, imenso que separam essas realidades. Então, óbvio, a gente até conversou sobre isso semana passada. Tem uma questão aí de corrupção, de falta de continuidade de políticas públicas, de uma legislação que era inexistente até os anos 2000, tem todos esses problemas, sim. Mas também tem esse contexto histórico aqui que é completamente diferente, que não vai permitir que no nosso país a gente viva cada uma dessas fases de maneira a ter a oportunidade de resolver esses problemas que vão surgindo de forma gradual, de forma paulatina. Então, veja que as cidades europeias, quando elas começam a investir nesse urbanismo sanitarista, no final do século XIX, no início do século XX, a gente já sabe, né, vão surgir, inclusive, né, constituições, a Constituição de Weimar, né, que vocês estudam lá em Direito do Trabalho, uma das primeiras que vai trazer regras para regulamentar o trabalho, né, de forma a garantir uma mínima dignidade para esses sujeitos. Aí nós vamos ter a limpeza dessas cidades, aí nós vamos ter a proteção das águas dessa cidade. Então, a gente considera minimamente arrumadinha, porque nós passamos aí aproximadamente 3, 4 décadas com cientistas, com técnicos, se especializando em conhecimentos que eram aplicados para resolver esses problemas de salubridade. Quando a gente chega ali por volta dos anos de 1920, né, 1920 na França, na Alemanha, na Inglaterra, esses problemas sanitaristas, eles já estão em muito resolvidos a partir da aplicação desse urbanismo. Aí, gente, a gente já tem condição de falar na segunda fase do urbanismo, que nós vamos chamar de urbanismo estético. Tá tudo limpo, tá tudo organizado, não tem mais essas pestes, a gente já tem aqui uma estrutura razoável nos bairros operários, não são mais aqueles casebres pestilentos, mas já são casas que, por mais que tenham uma estrutura simplória, elas garantem segurança, elas garantem limpeza, nós já temos ali um serviço de coleta urbana, de lixo. Agora, eu já tenho tempo para pensar assim, rapaz, e se a cidade, além de limpa, fosse bonita? Se tivesse uns cantos assim para a gente se sentar e conversar, se tivesse umas árvores, se tivesse umas paisagens que a gente passasse, se inspirasse, se sentisse bem por estar vendo um ambiente bonito. Então, o conjunto de engenheiros, arquitetos, enfim, né, em especial engenheiros e arquitetos, mas outras áreas também, né, do direito também, né, nesse período, regras que vão se dedicar a estabelecer a altura de prédios, formato de janelas, regras para garantir o embelezamento da cidade. Essa segunda fase que vai se dar ali, especialmente a partir dos anos 20, do século 20, nós vamos chamar de urbanismo estético, né? Surge ali no auge dos bondes, né? Que vai existir ali no final do século XIX, início do século 20, né, mas especialmente a partir dos anos 20 do século 20. Bonde elétrico, né, os primeiros automóveis, quando a gente trafega, né, e também circula, né, vai caminhando a pé por Paris, a gente percebe isso de um jeito muito claro, né, como eu sou pobre por parte de pai e mãe, quando eu tive a oportunidade de viajar, de passear, eu ficava andando assim de boca aberta, olhando para coisa, tirando foto, me encostado em tudo que eu vi, até nos
posh, que é muito lindo, né? Você vê aquela estrutura de uma cidade, que a paisagem, né? Existe paisagem para você apreciar, para você se deliciar com o que os seus olhos são capazes de captar. Então, essa Paris em especial, né, o exemplo maior desse urbanismo estético é Paris, por força, né, desse urbanista aí, o Haussmann, né, ele é citado em toda a obra de direito urbanístico, e eu me arrisco a dizer em toda a obra de urbanismo, porque ele foi o responsável, né, por aquilo que se chama de modernização de Paris. A forma como a cidade está organizada, a interligação até hoje, né, de linhas de metrô e etc., o saneamento ainda é herança das ideias desse cara no início do século XX. Então, não à toa, Paris ter superado essas questões de ordem estética, porque houve um momento, né, de algumas décadas lá no século XX em que o urbanismo se dedicou a isso. E o movimento foi seguido, né, pelos demais países ali da Europa. Ficou alguma dúvida, gente, sobre esse urbanismo estético? Deixa eu ver o que é que Lucas disse aqui. A urbanificação só se dá de forma plena, total, ou pode se dar de forma parcial? Só podemos considerar uma cidade urbanificada caso ela tenha aplicado todos os conhecimentos científicos, ou se a cidade aplicar uma parte, já pode ser considerada. No Brasil, temos exemplos de cidades urbanificadas? Ótimas perguntas, viu, Lucas? Vamos lá, para a primeira. Não existe essa urbanificação plena, né? Isso aí é a nossa utopia, onde a gente quer chegar, uma cidade sem qualquer problema, uma cidade em que a qualidade de vida está completamente assegurada. Isso não vai existir, porque mesmo naquela cidade, vamos pensar aí numa cidade dos países escandinavos, né? Altíssimo índice de desenvolvimento humano. Mesmo assim, naqueles locais, a gente vai ter problemas mínimos, né? Os conflitos, eles vão existir. Então, como que a gente vai poder considerar uma cidade urbanificada? O principal índice que é usado para que a gente possa observar isso é o IDH. Como eu disse para vocês, quando a cidade ela está garantindo a dignidade do sujeito humano, então ela está garantindo o processo de urbanificação. A grande meta do urbanismo, a grande meta desse ramo do direito é a garantia da qualidade de vida. Então, quanto maior o IDH, maior o índice de urbanificação. Em tese, Lucas, quanto maior o índice de conhecimentos científicos dialogando naquele espaço, melhor, né? Em tese, para que a gente possa considerar se está ou não urbanificada, nós levaríamos em consideração essa classificação que eu estou colocando para vocês agora. Se a cidade garante salubridade, ou seja, o urbanismo sanitarista, se a cidade garante beleza, né, estética, ela cumpre aí mais um requisito para ser considerada urbanificada. E se nessa cidade a gente consegue fazer com que as pessoas dialoguem, com que as pessoas interajam, com que as pessoas façam amigos, tenham família, tenham ambientes de lazer, de cultura, aí a gente está, mais uma vez, garantindo a urbanificação, que é essa terceira fase que a gente vai falar agora, que é o urbanismo social. Então, como que eu vou considerar uma cidade urbanificada? Em tese, levando em consideração essa classificação aqui que a gente está tratando. Uma cidade urbanificada é aquela em que nós temos salubridade, nós temos beleza, nós temos arquitetura e engenharia de qualidade para a maioria da população, e nós temos ambientes que promovem a vida social, o lazer, a saúde, a educação e a cultura. Beleza? Então, isso seria o mínimo necessário para a gente dizer assim, isto é urbanificado, que é a realidade de muitos países europeus, mas que hoje já enfrentam outras questões que estão para além dessas três visões que eu estou colocando aqui para vocês. A gente conhece, né, a realidade de países ricos, IDH alto, mas que mesmo assim as pessoas têm, por exemplo, um altíssimo índice de taxas de suicídio. Então, aí, para que esse ambiente se torne urbanificado, a gente já vai precisar considerar o que é que está faltando, né, nesse desenvolvimento do sujeito, do indivíduo, para que isso não aconteça, beleza?
No Brasil, temos exemplos de cidades urbanificadas. No Brasil, nós temos exemplos de cidades que conseguiram minimizar seus problemas de urbanização. Plenamente urbanificadas, não, Lucas, porque nós vamos ter, infelizmente, em todas as cidades do nosso país, altíssimo índice de desigualdade. Quanto maior o índice de desigualdade social, tipo Juazeiro do Norte, né, em que nós temos milionários, mas também nós temos miseráveis, menor a possibilidade da cidade ser urbanificada. Durante muito tempo, a cidade de Curitiba, ela foi indicada como um exemplo, né, de uma cidade que estava muito próxima aí de atingir o patamar de urbanificação. Cidades pequenas, né, do sul do Brasil, cidades do interior de Minas Gerais, elas foram exemplo para esse processo, né, de urbanificação, ali no início dos anos 2000, até meados dos anos 2000. Mas com o aumento da desigualdade social, né, em todo o país, crise econômica, etc., inúmeros problemas que a gente vem enfrentando, né, nos últimos 20 anos, então, muitas dessas cidades, elas caíram em qualidade de vida, em índice de desenvolvimento humano, e principalmente não estão conseguindo superar esse abismo da desigualdade social. Então, taxas como as taxas de violência urbana, as taxas de acesso à educação e à saúde, elas costumam, né, esse tripé, nos revelar o quão próximo de estar urbanificada a cidade está. Na aula que a gente vai falar sobre Estatuto da Cidade, eu não lembro se é semana que vem ou se é depois do feriado, eu trouxe para vocês, eu não estou com o slide aqui agora, mas eu já estou com esse slide montado, eu montei para vocês uma pirâmidezinha, um esquema, né, mostrando as melhores cidades que a gente tem hoje no Brasil e as que se encontram em pior condição. Infelizmente, no Nordeste, nós temos as piores realidades, assim como no norte do país. Norte e Nordeste ocupam aí ainda, né? E essa é uma questão histórica, é um problema histórico, é um problema de política pública, é um problema social, né? Para além de jurídico. E as cidades do Sul e do Sudeste acabam se destacando nisso. E aí vocês vão observar, assim, acho que de forma mais evidente, tá bom? Essa questão de como no Brasil a gente vem tentando garantir qualidade de vida. Como era de se esperar, cidades do interior, cidades com menores populações, cidades que investem mais em educação e em urbanismo sanitarista, elas acabam garantindo uma melhor possibilidade de ser urbanificada, né? As grandes capitais, elas estão bem distantes disso, em maioria. Brasília foi uma cidade que, né, se foi projetada, que se pensou para essa urbanificação, e Brasília, para quem conhece, né, sabe que ali nos arredores, nas cidades satélites, a gente tem um poço de miserabilidade, né, de condições subhumanas. Enfim, são assuntos que a gente vai comentar aqui ao longo da disciplina. Eu te respondi, Lucas? Paulo Afonso, na Bahia. Oh, meu Deus do céu. E os vinhos? Tão bom. Oi, Lucas, desculpa. Sim, respondeu. Ah, beleza. Cidade limpa, planejada, linda, mas nós conhecemos, né, Paulo? As periferias de Paulo Afonso. Nós sabemos dos problemas de desigualdade social, etc., como em todas as demais. Então, enfim, é um problema congênito, digamos assim, do nosso país. Gente, então, a última fase, vamos lá, primeira fase, urbanismo sanitarista. Finalzinho do século XIX, nossa grande preocupação, garantir salubridade na cidade. Segunda fase, urbanismo estético, embelezamento das cidades, garantia de arquitetura, de patrimônio estético nesse ambiente. Museus, bibliotecas, enfim. Terceira fase do urbanismo, pós-Segunda Guerra Mundial. Cai a ficha, né, gente? A nossa grande ferida narcísica, Segunda Guerra Mundial. De que adianta eu ter uma cidade linda, de que adianta eu ter uma cidade limpa e as pessoas se odiarem, né? E as pessoas viverem em situações de conflito. E o diálogo não ser suficiente para que a gente resolva nossos problemas, né? Seja necessário que a gente pegue em armas, que a gente se mate. Então, o urbanismo social, ele reflete sobre isso.
Não adianta essa beleza e não adianta essa limpeza se nós não garantirmos que o espaço da cidade é o espaço da convivência social, é o espaço para que as pessoas façam amizades, é o espaço para que as pessoas dialoguem, é o espaço para que as pessoas se respeitem, é o espaço para que as pessoas entendam que a diversidade não é ruim, mas é necessária, né, para que a gente possa, de fato, conseguir viver o transmulticulturalismo que envolve a vida humana. Então, o urbanismo social, gente, ele vai se voltar para ações de lazer, de educação, de cultura de paz, de espaços, né, que a Daniela de Sarno vai chamar de espaços urbanos voltados ao desenvolvimento do corpo e do espírito. E aí ela não está falando só dos templos, das igrejas, né, quando ela fala sobre essa questão do desenvolvimento do espírito, mas ela está falando, por exemplo, de espaços de parques, de bosques, de pistas de caminhada, onde a gente senta, vê uma área verde, faz um piquenique, conversa com o vizinho, sabe quem são as pessoas que estão aqui no nosso, que fazem parte da nossa vizinhança, da nossa realidade. A gente investe em civilidade, é bonito ser educado, é chique ter educação, saber tratar as pessoas. Então, tudo isso envolve a perspectiva do urbanismo social. Tá tranquilo isso, gente? Que é algo que a gente só vai pensar. Boa, André, exatamente, a beleza educa, concordo contigo. E é uma clássica percepção da educação do século XIX, muito saudosa, por sinal. Agora, parece que o que é feio é que chama a atenção, né? Mas, enfim, como é subjetivo, né? O que é feio, o que é bonito, não vou nem começar essa discussão aqui, senão a gente não termina esse ano, nem nessa década. Mas ficou bem claro, gente, as 3 fases do urbanismo para vocês, e a gente está falando de urbanismo europeu. Professor, isso vai impactar no Brasil? Com certeza, né? A gente vai agora entrar na nossa história e a gente vai observar que nós tentamos garantir no Brasil a presença dessas 3 fases do urbanismo também. Só que eu tô rindo, para chorar, mas é porque chega a ser cômico, né? Quando a gente vai trazer isso para a realidade brasileira, você vê que na Europa é assim, conseguimos resolver os problemas de salubridade. Então, agora vamos pensar numa outra dimensão, a dimensão estética. Garantimos aqui essa estética, vamos pensar aqui numa outra dimensão, a da sociabilidade. No Brasil, a gente tem problemas de salubridade, a gente tem problemas de sociabilidade, a gente tem problemas com relação a essa questão estética, né? Você vai para o centro de Recife, é para você chorar, né, gente? Não precisa ser um amante da arquitetura para não ter vontade de chorar. Fortaleza nem se fala, porque todo o patrimônio histórico praticamente foi destruído, né? Os prédios tomam conta de tudo. Mas em Recife, o centro de Recife, vocês com certeza, né, já circularam por lá, tirando Recife antigo, maravilhoso, mas o centro urbano ali de Recife está todo pichado, está todo depredado. A gente vê um monte de prédio que seria lindo se tivesse a oportunidade de ser restaurado, né? Cumpriria esse papel estético, mas está ali abandonado, servindo muitas vezes de espaço para boca de fumo. Então, no Brasil, a gente tem todos os problemas e a gente não conseguiu implementar nenhuma dessas fases de urbanismo. Então, a gente vive uma grande confusão, né? Correndo atrás do prejuízo. Ora é uma questão sanitarista, ora é uma questão estética, ora é uma questão de sociabilidade e por aí vai. Ainda estamos tentando correr atrás desse prejuízo. Não tivemos esse tempo, essa construção histórica, cultural, que a Europa teve condição de ter. Professor, esses problemas urbanos são reflexo de uma legislação ruim? Não acho. Não penso isso. Vou já abrir aqui o slide para a gente poder responder o porquê. Como podemos resolver a questão social, já que Bauman nos adverte que as relações atuais são muito líquidas, que as pessoas se tratam como objeto, como seria possível corrigir esse problema no meio social? Lucas, são muitas alternativas, acho que a gente precisa lembrar disso, né? Questões heterogêneas, elas não podem ser solucionadas por meio de soluções homogêneas, a gente não pode ver a coisa sob o prisma de uma solução, né? Acho que a gente tem que pensar assim, quais são as ações que
que políticas públicas precisam ser implementadas para que a gente consiga resolver, né, essas questões de sociabilidade. E aí, obviamente, a educação entra como uma ferramenta, se é uma educação voltada para a formação ética, para a cultura de paz, se é uma educação que respeita a afetividade, a diversidade, né? Aí entram as questões de ordem psicológica, né? Se nós investimos em saúde mental nessa cidade, nesse país, se nós temos ações voltadas para a garantia de lazer, de trabalho digno, né? Um trabalho digno, né, respeito à legislação trabalhista, por exemplo, é uma das questões primordiais para que a gente possa garantir qualidade de vida urbana, não é verdade? Se o sujeito é mal remunerado, ele não consegue garantir a comida na mesa, a moradia adequada, ele pode se tornar violento com a família, com os filhos, né, por conta dessa situação de estresse do ambiente. Nós precisamos investir em respeito às diversidades de gênero, para que a cidade não seja o espaço do preconceito, da violência. Então, que ações nós precisamos ter, Lucas? Né? Todas as ações que possam convergir para a solução de problemas como esse. Agora, para isso, em tese, um dos principais mecanismos que nós temos é a implementação de políticas públicas. Afinal de contas, as políticas públicas existem para isso, né? Para tirar o direito do abstrato e transformar em algo concreto. Pensar em ações realizadas pelo Estado de forma precípua e com o apoio da sociedade para que a gente possa resolver problemas. Mas aí vem um problema histórico do nosso país, a descontinuidade de políticas públicas. Nós não temos políticas de Estado, nós só temos políticas de governo. Então, a cada 4 anos muda, né? A cada, sei lá, menos do que isso, porque se começa algo e aí, daqui a pouco, muda o partido, né? Então, para que eu possa trazer demérito para esse outro não ser mais eleito, eu continuar aqui no poder, o que ele fez não presta, eu vou inventar uma coisa nova para continuar. E aí, sem políticas públicas de cunho contínuo, permanente, fica muito difícil que essas ações funcionem. Vocês veem que essas questões de urbanismo estético, sanitarista, social na Europa, são ações concretas, né, realizadas pelo Estado em parceria com a sociedade, que demoram décadas. No Brasil, a gente quer implementar uma política pública hoje e daqui a 3 anos o problema tem que estar resolvido. E se não está resolvido é porque a política pública não presta. Tem que pensar em outra solução. Então, enquanto for assim, provavelmente a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Problemas complexos não podem ser resolvidos com soluções simples, né? Demanda tempo, demanda investimento. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é importante. A remuneração, desigualdade mais, relações serem líquidas, é uma questão moral, cultural, religiosa, antropológica, psicológica, as dimensões são as mais variadas. Pois é, exatamente. Beleza, gente. É isso. Alguém quer colocar mais algum comentário? Vamos aqui buscar a resposta para a pergunta do André, né, que é a situação do Brasil, se é só uma questão de falta de legislação. Gente, em 1933 vai acontecer um dos principais eventos, né, que vão marcar aí o urbanismo no mundo, que é o encontro, né, o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Esse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, né, ele vai acontecer antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, antes dessa ideia de urbanismo social. Ele acontece em 1933. Só que esse encontro, ele vai produzir um documento. O que foi esse encontro? Gente, não se reuniram apenas arquitetos do mundo inteiro, né, em Atenas, nesse período aqui, não. Além de arquitetos do mundo inteiro, nós tivemos médicos sanitaristas, nós tivemos a presença de juristas, enfim, a nata da classe intelectual mundial, num evento, num congresso que se dedicava a pensar justamente a qualidade da vida urbana, como o conhecimento científico ele poderia contribuir para que a gente vivesse em cidades funcionais, ou seja, cidades que cumprem as suas funções. Que função? Função de garantir sociabilidade, função de garantir educação, função de garantir saúde, função de garantir salubridade e tudo mais.
E aí, ao final desse evento internacional, eles redigiram um documento, a Carta de Atenas. Eu vou pedir que vocês puxem aí da memória o que a gente estudou em sustentabilidade, para você fazer uma comparação e isso te ajudar aí a compreender o que é a Carta de Atenas. Vocês lembram que quando vocês estudaram sustentabilidade, a gente conversou que em 1987 teve um evento internacional promovido pela ONU, e aí o resultado desse evento foi um relatório, o relatório Brundtland, onde pela primeira vez foi usado o termo sustentabilidade e dali ele não deixou mais de ser utilizado? Pois muito bem, usem essa mesma percepção para entender o que foi a Carta de Atenas. Ao final, é como se a gente imaginasse que essas pessoas ficaram 3, 4 dias num evento de um congresso, todos nós já fomos a um congresso, sabemos como a nossa cabeça fica fervilhando de ideias, como é bom ouvir pessoas preparadas, né, como é interessante os debates que acontecem ali, pois muito bem, isso diante de uma classe intelectual de altíssimo nível. Ao final, eles fizeram um documento resumindo aquilo que deveria existir em toda a cidade, para que a gente pudesse responder, aí acho que foi a pergunta de Lucas, né? O que é que a cidade tem que ter para que possa ser urbanificada, para que a gente possa ter qualidade de vida. E aí, de acordo com a Carta de Atenas, as cidades, elas devem cumprir 4 funções fundamentais. Elas devem garantir o habitar, o trabalhar, o circular e o cultivar o corpo e o espírito. Então, a habitação vai ter a ver com habitabilidade. Francilda, qual é a diferença entre moradia e habitabilidade? Alguns urbanistas separam, né? Eles dizem, por exemplo, se você não está embaixo da ponte, tudo bem, mas você está ali num casebre, caindo aos pedaços, sujo, sem acesso à água potável, em condições de miserabilidade. Isso é uma moradia inadequada, isso não tem habitabilidade. A habitabilidade seria aquela moradia que, de fato, promove a dignidade do sujeito humano, que eu imagino que é o espaço de todas as moradias de nós que estamos aqui, né? Pode não ser um palácio, pode não ser, enfim, não tem lá a Mona Lisa, mas você tem água potável, você tem energia elétrica, você tem segurança de que não vai desabar sobre a sua cabeça, você tem ali o mínimo para viver com conforto. Então, essa seria a ideia de habitabilidade. Então, na Carta de Atenas, a cidade, portanto, para ser urbanificada, ela precisa garantir que todos tenham habitabilidade, né? É garantida a função de habitar, é garantida a função de trabalhar. E aí o trabalho tem que ser decente. A gente está falando aqui do trabalho que respeita a dignidade do sujeito humano. A gente está falando de remuneração digna, a gente está falando de jornada de trabalho que respeita o limite físico e psicológico do sujeito. A gente está falando da possibilidade de haver o desenvolvimento intelectual do sujeito, né? O desenvolvimento humano através do trabalho, o trabalho como fonte de dignidade, de prazer. A gente está garantindo o direito de circular, algo que nós não tínhamos, mesmo antes da pandemia, porque em determinados horários da noite nós não circulamos por alguns bairros, porque se a gente for assassinado ou assaltado, as pessoas vão dizer que a culpa é nossa, mas também, 10 horas da noite, lá na Baixa da Raposa, queria o quê? Queria nada, porque se a cidade garante o direito de circular, então eu posso transitar de forma livre, ao princípio da liberdade, eu tenho o direito de estar onde eu desejo. E esse último eu já coloquei para vocês, né, cultivar corpo e espírito. Então, eu não estou falando só de academias e de igrejas, né, como eu disse para vocês, mas de todo espaço em que você sente prazer. É contemplando a natureza que você sente prazer, então, espaços de parques, né, de pistas de caminhada, de práticas de esporte, é numa biblioteca, é num museu, enfim, né, espaços que permitem que o ser humano se encontre com um aspecto transcendental. Templos, igrejas também vão se encontrar aqui, né, o direito à liberdade de consciência, de crença, as universidades. Então, quais seriam essas funções? Isso aqui é fundamental, tá, gente? Porque essa Carta de Atenas, ela vai servir de inspiração
Ou seja, basicamente, desde 1933, as cidades começam a correr atrás, é como se tivesse dito assim, os intelectuais deram a fórmula. Para a cidade funcionar, só precisa a gente garantir isso aqui, ó. E aí a gente vai ter dado o mínimo para as pessoas viverem com dignidade, vai dar tudo certo. Essa carta foi inspiração para inúmeros países, especialmente para o Brasil. A Daniela de Sarno, né, ironicamente, ela diz que só conhece um país que projetou uma cidade, levando em consideração a Carta de Atenas, e que conseguiu, na prática, no planejamento, né, na estrutura, cumprir tudo que está dito na Carta de Atenas. Aí adivinha onde é a cidade? É aqui, é no Brasil, é em Brasília. Né, a construção de Brasília, né, a arquitetura da cidade, né, a proposta do Niemeyer, ela é toda inspirada nesse documento aqui da Carta de Atenas. Então, por isso que ela é extremamente importante. Não é uma lei, não é lei, né? Não é uma lei, é um documento, né? Só que é um documento referencial, é fruto de um congresso, de um movimento intelectual e vai servir de inspiração para a elaboração de leis, sim, em vários países, quando se vai pensar sobre direito urbanístico. Tanto que o nosso Estatuto da Cidade, ele prevê regras, né, artigos, pensando exatamente nesses direitos aqui, o direito de habitar, de trabalhar, de circular e de cultivar o corpo e o espírito. A gente, portanto, vai ter por objetivo ocupar o solo, organizar a circulação e a legislação. Tranquilo e favorável, pessoal? A Carta de Atenas? Sim. Muito bem. Aqui é só para a gente refletir o quão foi rápido, acelerado, né, o processo de urbanização no Brasil. Como eu disse para vocês, vai se consolidar por volta dos anos 50 do século XX. Isso vai ter uma relação direta com o governo do Juscelino Kubitschek, né, com aquela proposta de modernizar o Brasil, atrair indústrias, atrair o capital estrangeiro, tirar as pessoas do ambiente urbano, tirar as pessoas do ambiente rural para o urbano, para que a gente possa ter mão de obra para trabalhar nessas indústrias que modernizariam o país. Nós sabemos que o carro-chefe dessa proposta são as indústrias automobilísticas, são as metalúrgicas, e a gente vê que a população compra a ideia, né? Então, de forma muito acelerada, em aproximadamente apenas uma década, a gente vai ter esses espaços urbanos sendo cada vez mais ocupados, e a partir dos anos 50, né, dali para frente, a gente só ia aumentando, né, essa população dentro do ambiente urbano. O Norte e o Nordeste apresentam ainda as menores taxas de urbanização, mesmo assim, são altas, 73%, né, da população do Norte e do Nordeste estão nas cidades. Quando a gente olha para o Sul e para o Sudeste, né, em algumas projeções, nós temos mais de 87% das pessoas vivendo em cidades, e as projeções da ONU apontam que em 2050, daqui a pouquinho, um dia desses, a população urbana brasileira vai chegar provavelmente a 93% de pessoas vivendo na cidade, o que corresponde a 237 milhões de habitantes vivendo nas cidades em todo o país. É por isso que a minha aposta para os próximos 20 anos é que o direito urbanístico ele vai ganhar cada vez mais espaço no debate acadêmico, cada vez mais espaço no ambiente jurídico, porque 93% da população vivendo nas cidades significa que nós vamos ter aí muitas questões para organizar e para regulamentar. E Paulo disse assim, eu querendo morar no campo, e a gente vai fazer essa discussão com a convidada que eu disse que vou trazer para vocês, né, a professora Romênia, da UFCA, para que a gente converse sobre isso. Quais são as consequências de todo mundo querer viver no ambiente urbano, né? Da gente ainda ter o preconceito, a pré-noção de que a cidade oferece as melhores condições, né? De forma muito óbvia, isso não corresponde à realidade, né?
E quem vai sustentar a cidade? Se a gente passar asfalto em tudo é urbano. Onde que a gente quer? Tem menino, vocês sabem, né? Tem menino pequeno que acha que leite dá em caixa, que frango é um negócio que só existe dentro da bandeja, né? Nunca viu na vida, não existe o contato. Conhece gato cor-de-rosa, porco azul, porque só vê nos desenhos animados, nos filmes da Disney. Então, onde que a gente vai encontrar sustento para essas cidades, se toda a mão de obra está na cidade, se todo o ambiente está sendo transformado em urbano? É uma discussão que também permeia a nossa disciplina, né? Exatamente, Lucas. Não é à toa que eu acabo ministrando as duas disciplinas, né? Eu sei que o Ítalo está com as turmas da manhã, eu não sei se esse semestre tem turma do 10º pela manhã, mas quando eu podia, quando eu tinha mais tempo, eu lecionava tanto manhã quanto noite. Às vezes o pessoal estranhava, né, de eu ser a professora de direito urbanístico, porque daqui a pouco a gente vai começar a estudar muita dogmática, né, de direito administrativo, direito civil e tal, e o povo ficava, olha, a vibe de Francilda é tão na filosofia, nas hermenêuticas e essa disciplina dogmática com ela. Mas é porque essa disciplina é um braço da sustentabilidade, né? Ela é uma proposta de desenvolvimento sustentável. A gente só está continuando aqui a disciplina de sustentabilidade voltada para o ambiente urbano. É por isso que, de novo, né, vocês estão tendo que me engolir. Quando a gente fala sobre vala-me Nossa Senhora, 21h52. Mas vamos começar? Vamos pelo menos começar, que eu ia agora falar com muita calma, né, sobre urbanização no Brasil. Então, a gente viu com toda calma e tranquilidade, eu espero que tenha ficado claro, essa perspectiva, o ônibus, né, pois é, minha gente, uma hora dessa, vocês estavam tudo batendo os cadernos, batendo as pernas, né, que era para deixar bem claro que a hora de vazar se aproximava. Eu tenho tanta saudade. Segundo Camilo Santana, essa hora não pode mais ficar na rua, não, a gente tem que ir pra casa. Pois é. Ai, meu Deus. Não, eu fui com meu esposo hoje, aqui na praça da La Favorita, que eu fui fazer um saque no La Plaza, e ele ia, enquanto isso, ir lanchar, né, enquanto isso ele ia fazer caminhada. Nós nos deparamos com a polícia, com o Demutran, com o povo da vigilância sanitária, tudo botando o povo para correr para fora da praça, né? Não podia mais fazer exercício físico a partir das 5 horas, né? Está proibido e tudo mais. Pois aproveite só até sexta, viu? Que ela acabou de decretar lockdown. Pois é, e é lamentável, sabe, gente? Eu não vou nem entrar nessas questões aqui, assim, de forma aprofundada, mas, assim, vou dar rapidamente uma opinião pessoal. É lamentável que a gente tenha que cumprir, né, uma regra que é ética a partir do castigo, da punição, né? O Lucas, eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né, Lucas, dizendo o que precisamos, né, para urbanificar, o André também, o que precisamos. Então, acho que, em primeiro lugar, né, a gente devia investir numa postura ética, em formação ética, porque, no final das contas, se cada um tivesse cumprido minimamente, a gente não precisava chegar, né, a umas medidas dessa. Eu moro perto desses bares aqui da Lagoa Seca, minha gente, pelo amor de Deus, eu não vou falar nomes aqui de estabelecimentos, mas era assim, era um carnaval, né? Era gente saindo, só faltava cair pelo lado de fora, lotado, o povo se beijando, o povo bebendo, o povo fazendo... Poxa, aí fica complicado, né? Aí a gente tem que apelar para a força, e essa força muitas vezes é aplicada de forma desmedida, descaracterizada, então vai virando uma bola de neve. Mas no início desse cordãozinho aí, eu acho que tem a questão ética, né? Humanitária, afetiva, e por aí vai, né? Seria, enfim, mas concordo com todas as posições. Acho que existem abusos por parte das autoridades públicas, acho que existe essa questão que eu estou colocando, né, da falta de empatia, da falta de respeito, é a cara do nosso grande, né, Estado, enquanto Estado-nação, multifacetado, aí repleto de problemas.
Mas, gente, olha só, 21h55, eu vou pedir para vocês que vocês façam a leitura do José Afonso da Silva por completo, porque para a aula da semana que vem, a gente vai ficar com a urbanização no Brasil. Infelizmente, eu não consegui aqui completar, mas também não me arrependo, não, porque esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, ele é base para que a gente possa entender toda a legislação que a gente construiu. Porque o que vocês estudarem aqui, gente, é a gente tentando imitar o urbanismo social, estético e sanitarista da Europa, e é a gente tentando colocar em prática as diretrizes da Carta de Atenas. Então, essa aula aqui, a próxima no caso, né, elas são basilares para que o conteúdo possa ser não somente decorado, mas compreendido historicamente. É o capítulo 1, viu, Paulo Diego? E semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Se tiverem alguma dúvida, precisarem de mim para alguma, enfim, alguma questão, vocês já sabem que me encontram no WhatsApp. Beleza, gente? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Um abraço. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, professora. Corre, menino, que tem uns